Jogos matemáticos e atividades numéricas. Como as outras ciências, a matemática é uma espécie de jogo cujo adversário é o universo. Os melhores matemáticos e os melhores professores de matemática são obviamente aqueles que, para além de compreenderem as regras do jogo, também sabem desfrutar o prazer do jogo. O jogo pode ser definido, de uma forma geral, como um conjunto de atividades às quais o ser humano se entrega, principalmente pelo prazer da própria atividade. Etimologicamente, a palavra jogo encontra a sua raiz no latim ludus, que significa divertimento, passatempo, do verbo ludere, que significa jogar. Trata-se de um passatempo cujo objetivo será o divertimento dos jogadores, sendo que estes não estão à mercê de si próprios, mas sujeitos a um conjunto de regras que caracterizam o proceder da própria atividade lúdica. Esta atividade pode ser praticada com fins recreativos e, em alguns casos, como instrumento educacional. O jogo é mais uma peça a acrescentar ao puzzle do processo ensino-aprendizagem da matemática. Nos dias de hoje, a criança tem acesso a novas tecnologias muito sofisticadas, o que a torna cada vez mais desmotivada pela forma como os conteúdos são ensinados na escola. O ensino deve ser realizado de uma forma cada vez mais motivadora e que estimule a criança no seu interesse. E uma das formas de motivar a criança é através de jogo, pois o jogo não deve ser considerado apenas como um divertimento ou um prazer. O jogo permite a aprendizagem sobre si e sobre o outro, competências culturais e sociais, estimulação das capacidades de raciocínio, concentração e reflexão, contato direto com o real, desenvolvimento de competências de ação e comunicação. O jogo e a matemática. Segundo Sá, o jogo educativo é uma atividade que pressupõe uma agregação de objetivos educacionais, cognitivos e afetivos. O jogo permite o desenvolvimento de competências nos alunos de forma eficaz e motivadora. Assim, a prática do jogo não substitui o estudo necessário nos diferentes temas matemáticos. Promove a aprendizagem, potencia as capacidades das crianças para a resolução de problemas, proporciona uma fácil assimilação das competências matemáticas e motiva a criança para a matemática. Nesta ordem de ideias, para a elaboração dos jogos matemáticos, temos de ter em conta os 10 mandamentos do jogo na matemática. Em primeiro lugar, o jogo deve ser utilizado como recurso metodológico para a aprendizagem da matemática pela criança, partindo assim do real. As atividades lúdicas promovem a motivação dos alunos e, consequentemente, o seu bom desempenho na matemática. Em terceiro lugar, as atividades lúdicas proporcionam à criança o contacto direto com diferentes tipos de conhecimento, habilidades e atitudes acerca da matemática. O lúdico permite assim que a criança desenvolva integralmente novos conteúdos matemáticos, sem qualquer tipo de receio. O jogo valoriza assim o auto e aprendizagem através do erro. No jogo coletivo, respeita-se o ritmo de cada criança. Em sétimo lugar, através do jogo, desenvolve-se nas crianças a atenção, concentração, memória, resolução de problemas e procura de estratégias. As atividades com jogos permitem que as crianças desenvolvam capacidades de socialização e de autonomia. A matemática deve assim ser trabalhada e desenvolvida a partir de atividades lúdicas, sendo que estas devem aproximar-se da realidade de cada criança. Em último lugar, a matemática aplicada nas atividades com jogos promove a aprendizagem dos seus conteúdos. Vamos agora vos apresentar alguns jogos do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. O primeiro deles é o URI. As competências matemáticas exploradas neste jogo têm que ver com a quantidade, visualizar sequências de ações futuras e pesar as opções, praticar algumas noções ligadas ao conceito de simetria e ao conceito de probabilidade, a sequência, a contagem, a probabilidade, a estatística, o cálculo mental e a distinção entre o sentido horário e anti-horário.
A importância deste jogo no desenvolvimento da criança tem que ver com desenvolver as capacidades de cálculo mental, desenvolver o pensamento matemático na criança, permitir o crescimento da capacidade de raciocínio e a procura de estratégias, a memorização e a concentração da criança, despertar a motivação e o interesse dos alunos pela matemática, uma vez que se trata de um jogo, desenvolver capacidades básicas de socialização e autonomia, uma vez que este jogo é sempre feito a pares, ou seja, tem de estar ligado com alguém e pratica a sua sociologia, e o intercâmbio de estratégias e conhecimento, isto no caso dos campeonatos, quando se trata de campeonatos com as escolas, onde há uma troca de conhecimentos e de estratégias. Vamos agora vos apresentar o vídeo do Uri. Vamos jogar o Uri. O Uri é um jogo de tabuleiro designado por Mancala, que tem a sua origem no Egito. O tabuleiro é constituído por 12 casas e 12 depósitos, sendo que cada jogador possui as 6 casas que se encontram à sua frente e o depósito que se encontra à sua direita. O objetivo do jogo é capturar o máximo de peças possível. No início, colocam-se 4 peças em cada casa. Para saber quem começa a jogar, um dos jogadores esconde uma peça e o adversário tenta adivinhar em que mão está. Se este adivinhar, é ele quem começa a jogar. O primeiro a jogar retira todas as peças de uma das suas casas e distribui-as uma a uma pelas casas seguintes. Estes movimentos realizam-se sempre no sentido anti-horário. Ao depositarmos a última peça numa casa do adversário, devemos olhar para essa casa. Se esta contiver 2 ou 3 peças, podemos capturá-las e colocá-las no depósito e assim sucessivamente para as casas anteriores, até ocorrer uma situação em que não poderemos capturar mais peças, ou seja, uma ou mais de 4 peças. Não podemos fazer um movimento de uma casa que contém apenas uma peça, enquanto houver outras casas que contenham mais do que uma peça. Se ao efetuar uma jogada, o jogador ficar sem peças nas suas casas, o adversário é obrigado a realizar um movimento que introduza peças no seu lado. Caso ocorra uma situação em que não se pode realizar mais capturas, o jogo termina e ganha o jogador que tiver 25 ou mais peças no seu depósito. Ganhando assim o jogador do lado esquerdo. Outro dos jogos elaborados pelo nosso grupo foi Gatos e Cães. As competências matemáticas exploradas foram as noções de localização espacial, na diagonal, vertical e horizontal, e de posicionamento no tabuleiro, o conceito de adjacência, visualizar sequências de ações futuras e pesar as opções, construção de estratégias e desenvolvimento de raciocínio lógico-dedutivo. A importância do desenvolvimento deste jogo na criança
passa pela promoção da rapidez do raciocínio, desenvolvimento das capacidades de memorização, reflexão e concentração, exploração de competências matemáticas de forma prazerosa e descontraída, desenvolvimento da criatividade da criança, a motivação pela matemática de forma lúdica, o intercâmbio de estratégias e conhecimentos e a exploração das capacidades básicas de socialização e autonomia. Após esta explicação do jogo, iremos visualizar o vídeo que explica as regras do jogo Gatos e Cães. Jogo Gatos e Cães foi criado por Simon Norton em 1970. É um jogo constituído por um tabuleiro quadrado 8x8 com 28 peças cão e 28 peças gato. Os jogadores colocam alternadamente as suas peças no tabuleiro. Inicia o jogo o jogador que tenha as peças gato, colocando a sua primeira peça numa das 4 casas que se encontra no centro do tabuleiro. O jogador que tem a peça cão não poderá colocar a sua primeira peça numa dessas casas centrais, colocando-a numa das restantes casas do tabuleiro. É necessário terem atenção que, ao colocarem as suas peças no tabuleiro, os jogadores não podem colocar uma peça cão junto de uma peça gato e vice-versa, nem na horizontal, nem na vertical, apenas na diagonal. Uma das estratégias deste jogo é criar uma situação em que o adversário não consiga colocar uma peça sua no maior número de casas possível. Por exemplo, as peças gato criaram uma estratégia que não será possível colocar as peças cão nas casas adjacentes a onde estão colocadas. Outra estratégia deste jogo é dispersar as peças o máximo possível. O jogo termina quando um dos jogadores não tem mais hipótese de jogada, ganhando o adversário. Neste caso, a peça cão não tem mais hipótese de jogar, vencendo assim as peças gato. Outro jogo que pertence ao Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos é o Conan. As competências exploradas neste jogo é noções de localização espacial, diagonal, vertical e horizontal e de posicionamento no tabuleiro, conceito de adjacência, visualizar sequências de ação futuras apesar das opções, construção de estratégia e desenvolvimento de raciocínio lógico dedutivo e conceito de captura. Porquê é que este jogo é importante para o desenvolvimento da criança? Através da exploração do exercício mental, treino das capacidades de concentração, reflexão e procura de estratégias, estimulação da perícia criativa, exploração de conteúdos matemáticos de forma lúdica, estimulação de competências sociais e autonomia, permite estratégias de conhecimento. Vejamos o vídeo. Conan é um jogo tradicional do Havaí, constituído por um tabuleiro quadrado 8x8, 31 peças brancas e 31 peças pretas. O objetivo de jogo é capturar o maior número de peças possível ao adversário. As peças de jogo estão dispostas no tabuleiro alternadamente. Após as peças estarem dispostas no tabuleiro, verificamos que existem 2 casas centrais desocupadas, para que ocorra a captura logo na primeira jogada. Uma peça só pode ser movimentada desde que esteja adjacente à peça adversária, na horizontal ou na vertical, mas nunca na diagonal. Cada jogador escolhe a peça com que quer jogar. Inicia quem tem as peças brancas.
Uma peça pode ser saltada por cima da casa adversária desde que a casa imediatamente a seguir esteja desocupada. A peça saltada é capturada e removida do tabuleiro. Isto significa que devem ocorrer capturas em todas as jogadas. A principal estratégia para vencer o jogo é fazer mais de uma captura numa só jogada. Ganha o jogo quem realizar a última jogada, ganhando assim as peças brancas. Para além dos jogos de campeonato, elaboramos outros jogos e atividades numéricas. Este jogo é o Math Dice, onde nós desenvolvemos as competências matemáticas exploradas, que passou por desenvolver estratégias de cálculo mental e de decomposição de um número, aprofundar o conhecimento das operações aritméticas e desenvolver a agilidade de raciocínio. Desta forma, a importância do jogo no desenvolvimento da criança passa pela explanação do pensamento matemático, a promoção do respeito entre equipas e jogadores, exploração de conceitos e competências matemáticas, despertando assim a motivação e o interesse dos alunos pela matemática e, por fim, também o desenvolvimento das capacidades de memorização, reflexão e concentração. Passamos agora à visualização do vídeo do jogo. Jogo Math Dice. É um jogo constituído por um tabuleiro que contém a casa de partida e a casa de chegada. O jogo Math Dice tem 3 dados com as faces numeradas de 1 a 6 e 2 dados com as faces numeradas de 1 a 3, sendo que o 1, 2 e 3 repetem-se em 2 faces do dado. Pretende-se assim ser mais fácil combinar os valores obtidos de forma a atingir o valor pretendido que consta no dado de 12 faces. O objetivo do jogo é ser o primeiro a atingir a meta. Para sabermos quem começa a jogar, cada jogador lança o dodecaedro e quem obtiver o maior número começa a jogar. Saiu um 5. Saiu um 10. Começa a jogar. Lança-se primeiramente o dado de 12 faces e observa-se o número que saiu. 9. De seguida, lança-se os 5 dados de 6 faces. Após visualizar os números obtidos, o jogador tem de realizar operações matemáticas de adição e subtração de forma a obter número visualizado no dodecaedro. 4 mais 2 mais 3 igual a 9. O jogador avança o número de casas respectivo ao número de dados que utilizou. 1, 2, 3. Agora é a vez do próximo jogador jogar. Saiu um 10. Cinco mais 3 mais 2 igual a 10. 1, 2, 3. A principal estratégia do jogo é realizar as operações de forma a recolher o maior número de dados possível. Saiu um 3. Saiu o número 3. Assim, 6 menos 2, 4. Menos 1, 3. Saiu-me o número 3. Assim, 6 menos 2, 4. Menos 1, 3. Ora, 1, 2. Como ainda me falta uma casa, terei que voltar para trás. 3.
12. Seis mais 6, 12. Logo, avanço 2 casas. 1, 2. Saí no 5. Cinco. Avanço uma casa. Ganhei o jogo. Este jogo pode ser adaptado consoante as diferentes idades, sendo que, se a criança já souber efetuar as operações aritméticas da multiplicação e divisão, estas podem ser realizadas. Optamos por cada jogador jogar à vez, mas no jogo original todos jogam ao mesmo tempo e o primeiro a dizer "Mete Dice" responde e realiza a sua jogada. Outro dos jogos desenvolvidos foi o MathTable Junior. As competências matemáticas exploradas neste jogo passam por desenvolver estratégias de cálculo mental e de decomposição de um número, e também aprofundar o conhecimento das operações matemáticas, assim como desenvolver a agilidade do raciocínio. Este jogo é importante no desenvolvimento da criança porque permite o desenvolvimento do raciocínio matemático, a exploração das operações aritméticas, promove a rapidez de raciocínio, desenvolvimento de capacidades básicas de socialização e autonomia e motivação pela matemática. Vejamos agora o vídeo. MathTable Junior é um jogo constituído por um tabuleiro 8x8 e por 60 peças numeradas de 1 a 20, sendo que as peças numeradas de 1 a 10 repetem-se 5 vezes e as de 11 a 20 repetem-se uma vez. O objetivo do jogo é obter o maior número de pontos possível. No início, todas as peças estão colocadas, viradas para baixo, em cima da mesa. Para sabermos quem começa a jogar, cada jogador retira uma peça e quem obtiver o maior valor é o primeiro a jogar. 8, 10. De seguida, cada jogador volta a colocar a sua peça na mesa e, aleatoriamente, retira 5 peças e dispõe-nas sem que o adversário as veja. As restantes peças ficam de reserva. Se um jogador conseguir colocar as suas 5 peças consecutivamente e sem recorrer a nenhuma troca, este recebe automaticamente 25 pontos. O primeiro jogador coloca uma das suas peças no tabuleiro. Esta tem de ser resultado da adição ou da subtração de dois números adjacentes que se encontram nas casas centrais, tanto horizontalmente como verticalmente, mas nunca na diagonal. Nas jogadas seguintes, o jogador já pode realizar operações com as peças colocadas pelo adversário. Ao colocarmos uma peça numa casa que contém o símbolo da adição ou da subtração, esta tem de ser, obrigatoriamente, o resultado obtido a partir da respectiva operação. Assim sendo, nas casas das adições só poderemos colocar uma peça que corresponde à adição dos números das casas adjacentes. O mesmo acontece para as casas das subtrações, visto que, nestas casas, terão de ser colocadas apenas as diferenças dos números das casas adjacentes. 3 mais 1, 4. Quando um jogador coloca uma das suas peças nestas casas, este tem a oportunidade de jogar novamente. Aqui, verificamos que existe uma estratégia de jogo, que é tentar ao máximo chegar a estas casas de adição e subtração, de forma a obter mais pontos numa jogada seguinte. 2 mais 4, 6. 4 menos 1, 3. Caso o jogador não tenha qualquer possibilidade de jogar com as peças que contém, este pode trocar uma das suas peças por outra da reserva, ou mesmo, se assim desejar, trocar as 5 peças por outras 5 da reserva, escolhendo-as aleatoriamente.
Esta troca já conta como uma jogada, passando assim a vez ao adversário. Caso o jogador coloque uma das suas peças numa casa 2 vezes, o valor indicado para esta peça duplica. Assim, podemos verificar que outra das estratégias deste jogo passa por tentar chegar ao máximo número de casas 2 vezes e, se assim for possível, com o maior valor possível. Pois quanto maior for o valor da peça, mais pontos o jogador obterá. 4 mais 3, 7. 2 vezes 7, 14. 2 menos 1, 1. Mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Esta situação não poderá ocorrer, pois nunca pode ser colocada uma peça entre duas que já estejam no tabuleiro. mais 1, 2. Quando o jogador acaba as suas peças e, caso haja ainda peças na reserva, este retira novamente 5 peças. Caso não haja mais peças na reserva e o jogador não tenha mais possibilidades de jogada, o jogo termina e ganha o jogador que obteve mais pontos ao longo do jogo. 4 mais 6, 10. 2 menos 1, 1. Também elaboramos um livro de atividades numéricas. Esse livro está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo corresponde às atividades numéricas no pré-escolar. A criança é um ser em constante crescimento e formação. Deve-se proporcionar a ela todos os meios necessários à estimulação e desenvolvimento formativo. Na educação pré-escolar, é essencial o constante envolvimento com as noções numéricas em diferentes contextos. As atividades numéricas devem, no pré-escolar, fazer parte do universo da criança, utilizando e desenvolvendo recursos próprios de contagem, de problemas e de operações simples. As atividades numéricas não devem ser consideradas como um simples passatempo, pois corresponde a uma profunda exigência intelectual e ocupa um lugar de extraordinária importância na sua educação. O segundo capítulo corresponde às atividades numéricas no primeiro ciclo. A matemática é essencial para a formação das crianças. Esta é importante para o desenvolvimento das capacidades de raciocínio e cálculo mental, dos números e das operações aritméticas. Assim, a matemática não deve ser entendida como perspectiva de atividade descontextualizada, desintegrada e desligada da realidade, mas sim como conhecimento vivo, dinâmico, produzido, sistematizado, organizado e integrado nas sociedades, atendendo às necessidades do indivíduo. Ao professor, compete a criação de situações escolares interessantes como forma a motivar o aluno para a matemática. A realização destas atividades permite explorar os conceitos e as operações aritméticas.
além das atividades para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, desenvolvemos também jogos como o Sudoku, o Kahoot e o Math-Ale. Vamos agora vos apresentar uma divertida experiência de matemática, os números curiosos. Os números possuem propriedades especiais e proporcionam aos curiosos uma divertida experiência matemática. Números amigos. Dois números são amigos se cada um deles for igual à soma dos divisores próprios do outro. Vejamos um exemplo. Os números 284 e 220 são números amigos. Isto porque os divisores próprios de 220 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. Efetuando a adição destes números, obtemos o resultado de 284. 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 10 mais 11 mais 20 mais 22 mais 44 mais 55 e mais 110 é igual a 284. O mesmo acontece quando adicionamos os divisores de 284. 1 mais 2 mais 4 mais 71 mais 142 é igual a 220.
Números perfeitos. Um número perfeito é qualquer número cuja soma dos seus divisores próprios resulta nele mesmo. Este conjunto de números inteiros possui curiosas propriedades. Consideramos os seguintes exemplos. O 6, por exemplo, tem como divisores o 1, 2 e 3. 1 mais 2 mais 3 igual a 6. O 28, 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14 igual a 28. Temos também o caso do 8128. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64 mais 127 mais 254 mais 508 mais 1016 mais 2032 é igual a 8128. Curiosidades com números. Vamos escolher um número com 3 algarismos. Depois, repetimos este número à frente do mesmo. Divide-se o resultado por 13, depois por 11 e depois por 7. Qual o número que obtemos? Será o mesmo número que escolhemos primeiramente. Invertendo e subtraindo. A diferença de um número com o mesmo, mas escrevendo-o de trás para a frente, é igual a 0 ou múltiplo de 9. Vamos ver exemplos. 22 menos 22 igual a 0. Mas 51 menos 15 igual a 36. 36 é assim um múltiplo de 9. Outro exemplo. 444 menos 444 é igual a 0. Mas 998 menos 899 é igual a 99, que é um múltiplo de 9. O número 37. Se multiplicarmos o número 37 por 3 e pelos seus múltiplos, obtemos resultados muito interessantes. Vejamos. 37 vezes 3 igual a 111. 37 vezes 9 igual a 333. 37 vezes 15 igual a 555. Muito interessante. Triplos pitagóricos. Os triplos pitagóricos são relacionados com o teorema de Pitágoras. São os números que satisfazem a condição deste teorema. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Alguns exemplos de triplos pitagóricos são 5, 12, 13, 8, 15, 17 e os restantes exemplos. Para o exemplo 5, 12, 13, elevamos o 5 ao quadrado mais o 12 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144 e 3 ao quadrado é igual a 169. Então, 25 mais 144 é igual a 169. Então, 169 é igual a 169, ou seja, a um triplo pitagórico. Truques com números. A infabilidade do número 65. Ora bem, escolha o número. Este número é multiplicado por 5 e ao resultado adicione 6. De seguida, multiplique por 4 e adicione 9. Finalmente, multiplique o número final por 5. Deste resultado, os dois números finais são respectivamente o 6 e o 5, formando assim o 65. Retirando destes números, subtraímos 1 ao restante número e obtemos o número inicialmente pensado. Resultado 5. Escreva o número inferior a 10, multiplique por 2 e a este resultado adicione 10. Divida este resultado por 2 e subtraia deste resultado o número pensado inicialmente. Adivinhar a idade. Pede-se à pessoa que multiplica a sua idade por 3 e, a este resultado, adicione 6. Divide este número por 3. Ao saber o resultado final, a este subtraia 2 e obtém a idade respectiva. Adivinhar o aniversário. Para que isto aconteça, multiplique o dia do seu aniversário por 2 e a este resultado adicione 5. Multiplique este resultado por 50, adicione o mês em que nasceu e diga o resultado. Após dizer o resultado, subtraia 250 e obtém o dia e mês do seu aniversário. Capicúas. Um número é capicua quando, lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, representa sempre o mesmo valor.
Temos como exemplo, com 2 algarismos, o 11, o 22, o 33, com 3 algarismos, o 101, o 202, o 303, com 4, o 1001, 2002, 3003, com 5 algarismos, 10.001, 20.002, com 6 algarismos, 102.201, 208.802, capicús com horas, 0 horas, 12 e 21, 1 hora e 10, 13 e 31, 2 e 20 e os restantes exemplos. Capicús com datas, dia 20 do mês 2 do ano 2002, dia 21 do mês 12 do ano 2112 e os restantes exemplos. Quadrados mágicos. Um quadrado mágico é uma tabela quadrada de lado n, onde a soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais é constante, sendo que nenhum destes números se repete. Este valor constante é chamado constante mágica e pode ser obtido adicionando todos os números que compõem o quadrado mágico e dividindo pela sua ordem. Assim, para cada quadrado mágico, pode ser calculada a respectiva constante mágica. Vejamos um exemplo. Por exemplo, num quadrado mágico de ordem 3, 3 vezes 3, são organizados 9 algarismos e a sua soma é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, que é igual a 45. Dividindo este resultado pela ordem 3, é obtido o valor 15, que é a constante mágica de um quadrado de ordem 3. De um modo geral, a constante mágica é calculada a partir da fórmula 1 mais 2 e os respectivos números a dividir pela ordem. As recriações, as curiosidades dos números e a exigência de raciocínio numa brincadeira, ao mesmo tempo útil e recreativa, são em síntese matemática divertida, um verdadeiro fenómeno, a união da ciência com o lúdico, transformando a sua leitura num agradável passatempo. A utilização do material didático possibilita revelar o lúdico da matemática, sendo este colorido e contagiante, estimulando as crianças para o exercício de cálculos mentais.